Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso lugar especial aqui para discutir os principais fatos do noticiário internacional, sempre, você já sabe, com a nossa pegada, o nosso jeito, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, grande figura humana, querido colega, que também é Rodrigo, mas não é o Durão, porque este foi pro Haiti, numa missão muito especial de reportagem, mas tá aqui comigo ele, que também é Rodrigo, cheio de talento, Rodrigo Chagas. Como é que tá, Rodri? Tudo bem, Lucas? Olá, pessoal. Beleza. Obrigado pelo convite, né? Estou lisonjeado com a missão de substituir meu xará, Rodrigo Durão, grande pessoa, te ter aqui, cara, grande parceiro, colega de muito tempo aqui de Brasil de Fato. E eu tô aqui para anunciar nosso time de correspondentes do Sul Global, na Rússia, na China. Mauro vai estar conosco logo menos aqui no programa. De Cuba, da Venezuela. Lembrando, pessoal, que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira, sempre às 11 da manhã. E você pode nos acompanhar no YouTube, do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook, no X. E o episódio também fica disponível nas principais plataformas de áudio, no Spotify, por exemplo. É isso aí, então bora nessa, vem fazer o programa com a gente, manda seu comentário, sua pergunta, que a gente vai estar de olho no que você tá mandando daí, porque essa é a ideia do Estrangeiro, é derrubar as fronteiras que nos separam e tratar dos principais temas que afetam e impactam os povos, e no episódio de hoje a gente vai tratar de um tema que impacta muitos povos do planeta, diria muitos povos do Sul Global, essa categoria que nos interessa tanto, o debate e a análise, e tentar antever, levantar, expor e investigar os principais temas que vão estar em discussão num dos eventos de política externa mais importantes, se não o mais importante que vai acontecer no nosso país esse ano, a cúpula do BRICS, né, Rodri? É isso aí, Lucas. Hoje a gente vai falar de BRICS, esse bloco que foi fundado por Brasil, Rússia, Índia e China lá em 2009. Depois teve a entrada da África do Sul em 2011. O bloco então passa a se chamar BRICS. Tem uma confusão, né? O BRICS é os BRICS. E isso vem da entrada da África do Sul, né? South Africa, entra o S na sigla, e aí fica aquela dúvida, será que é um plural, né? A tentação da gente chamar os BRICS, né, no plural. Total. Mas é um grupo muito plural mesmo, né, na sua composição. É um grupo muito plural e se tornou ainda mais plural desde o ano passado, na cúpula de Kazan. Entrou uma turma nova, e aí eu vou pedir licença aqui para ler. Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Não cabiam tantas letras na sigla agora, né? É verdade, não dava mais para crescer a sigla. E com a entrada desses países, o BRICS ficou ainda mais representativo do ponto de vista global. O bloco representa 50% da população global, 40% do PIB, 40% do território global. Pô, é um colosso, né, cara? É um colosso. E a gente tá falando de BRICS porque estamos às vésperas da cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A cúpula volta ao Brasil depois de 2019, a última vez que a cúpula veio ao Brasil, durante o governo Bolsonaro, vai acontecer nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. O que você vai estar fazendo, Rodrigo, nos dias 6 e 7 de julho? Estarei lá, trazendo todas as informações para vocês, muito leitores, ouvintes, televidentes do Brasil de Fato. É uma cobertura de muitos dias, extenuante, mas estou bastante empolgado. Vou encontrar com o Marco, lá no Rio de Janeiro. Muito que bem. Cobertura maravilhosa, na cidade maravilhosa, de uma cúpula que esperamos que seja tão maravilhosa quanto, assim, para o nosso país, né? Esperamos que sim. Há grande expectativa sobre a presidência do Brasil e, na verdade, o programa de hoje vai tentar responder um pouco dessa pergunta. O que está em jogo nessa cúpula do BRICS, num momento em que a gente tem guerras globais e uma crise grande de representatividade nos mecanismos de governança globais dominados pela direita, dominados pelos países do norte global. Para começar essa conversa, eu vou chamar para cá, para o Estrangeiro, o nosso correspondente na China, o Mauro Ramos, que vai contar pra gente, Mauro, quem é que vem pra cúpula, quem é que não vem, quais são os países esperados para essa discussão. Tem possibilidade de adesão de novos membros, Mauro? Buenas, Rodrigo. Buenas, Lucas. Muito bem-vindo ao Estrangeiro, Rodrigo. Como vocês sabem, existe já uma especulação em relação à participação ou não do presidente chinês Xi Jinping na cúpula. O que é dito é que ele não participaria, que iria no seu lugar o primeiro-ministro Li Qiang. E essa seria a primeira vez que o presidente chinês não iria. É uma especulação porque isso foi, salvo engano, dado como informação primeiro pelo South China Morning Post, por um jornalista que
inclusive mora nos Estados Unidos, está cobrindo do Rio de Janeiro agora os BRICS, mas eu acredito, tem uma certa suspeita que essa informação deve ter saído do próprio governo brasileiro, do Itamaraty, porque em geral são informações que o governo chinês não circula, né? Eu, inclusive, esta semana acabei de consultar o Ministério de Relações Exteriores aqui na China para ver se eles confirmavam ou não a ida do Xi Jinping, e eles disseram que isso vai ser confirmado há poucos dias antes da cúpula. Eu imagino que isso deve ser confirmado provavelmente nessa próxima sexta-feira, mas existem várias especulações sobre o que significaria essa primeira não participação do Xi Jinping numa cúpula dos BRICS. Eu acho que não é para se preocupar tanto, né? Primeiro porque o Li Qiang é uma pessoa muito importante no governo chinês, né? Ele já tem representado o Xi Jinping em outras instâncias internacionais, né? Como na cúpula do G20 na Índia, que foi em 2022. E também o governo chinês sempre faz uma aposta muito grande, né? Na última cúpula em Kazan, acho que foram cerca de 100 pessoas, mais ou menos, da delegação chinesa apenas, do governo chinês, que participaram da cúpula. Então, acho que não há nenhum risco em relação a isso. Também existe, supostamente, a razão que teria colocado o governo chinês, né, tudo informalmente, é que o Xi Jinping já se encontrou duas vezes com o governo brasileiro, com o presidente Lula, em novembro, no ano passado, né, que a gente esteve cobrindo a visita oficial do presidente Xi Jinping ao Lula em Brasília, e agora novamente no Fórum CELAC China, que o presidente Lula veio da Rússia, né, para as comemorações dos 80 anos da vitória contra o fascismo, e ele veio direto para cá, fez uma visita de Estado e inclusive a gente destacou isso no Brasil de fato, né? Como o governo atual já em 3 anos teve encontros dos mais altos níveis com a China, que é uma coisa bastante incomum. Então, isso é possível que seja uma das razões para a não ida do Xi Jinping, que também, assim, como vocês sabem, a China está lidando com várias questões, ainda com os tarifaços, a questão do Irã, que faz parte da Organização de Cooperação de Xangai, mas, em princípio, eu diria que essas seriam um pouco as razões, e diria também que não seriam motivos de preocupação a não ida do Xi Jinping caso se confirme. Pois é, e uma outra ausência que já está confirmada, e aí por motivos diferentes da ausência do presidente Xi Jinping, é a ausência do presidente russo Vladimir Putin, que tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional por conta da guerra na Ucrânia, né? Esse mandado que vem sendo criticado muito pela Rússia e aliados e defendido ali pelo Ocidente e pela Europa. Fato é que o governo brasileiro não deu garantias de que não cumpriria o mandado, e por riscos de uma prisão internacional do Vladimir Putin, Moscou deve mandar o chanceler Sergei Lavrov. E a gente sabe, né, Rodrigo, que no mundo da política externa, presenças e ausências têm muitos símbolos e significados, e a gente pode aqui ficar tentando desvendar e investigar um pouco eles. E justamente para tentar entender um pouco mais do peso que essas presenças e ausências podem dar à cúpula, eu queria chamar o nosso convidado de hoje, ele que é analista político aqui do Brasil de Fato, editor da revista Wenhua Zhonghang. Meu mandarim tá melhorando a cada episódio, hein? O querido Marco Fernandes. Marco, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Estrangeiro. Quero já emendar uma pergunta para você, Marco. No cenário internacional atual, em que a gente vê algumas derrotas do imperialismo, né, em algumas frentes, seja no Oriente Médio, seja na América Latina, a cúpula do BRICS, aí, segundo alguns analistas, poderia ter até um sentido anti-hegemônico, anti-imperialista, para reforçar esse caráter desses países do sul global. Só que é isso, né? Algumas ausências, algumas sinalizações um pouco mais moderadas podem, de repente, esvaziar a cúpula de sentido, e a gente vê um encontro que, de fato, não encaminha muita coisa nessa perspectiva mais de construção de espaço anti-hegemônico e anti-imperialista. Oi, Lucas, tudo bom? Eu estou impressionado com o seu mandarim, Lucas. Eu diria que acho que as 2 semanas que você passou na China recentemente, eu estou vendo um salto de qualidade na sua pronúncia. Parabéns. Muito obrigado, veja Oi, só. Mauro, tudo
Quanto tempo, Maurão, saudade e um grande abraço de boas-vindas ao Rodrigo Chagas. Obrigado. Pessoal, bom, vamos direto à sua pergunta, Lucas. Eu acho que o problema dos BRICS não está na presença ou ausência dos líderes. Eu acho que é evidente que tem um peso muito grande o Xi Jinping não participar, é a primeira vez que ele não participa, né? Ele já tá ele é presidente da China desde 2013, né? Ele foi eleito secretário-geral no final de 12 e virou presidente em 2013. Então é a primeira vez que ele não participa. Claro que isso tem um impacto, né? O fato do. O Putin, eu acho que tem um impacto menor, porque esse impacto. Primeiro, ele já está mais ou menos digerido, né? Ele já não teve na África do Sul, não vai estar agora, mas, assim, sinceramente, eu acho que o Lavrov, cara, se tem alguém que entende de BRICS, é Claro. o Sergei Lavrov, velho. Ele, na verdade, diz o mito de fundação dos BRICS, que o Celso Amorim conta, é uma conversa do Lavrov com o Celso Amorim na ONU em 2006, em que o Lavrov fala: vamos fazer a reunião, nós, vocês, a Índia e a China. Então, eu acho que é isso, né? O Sisi do Egito também não vem, provavelmente o presidente do Irã também não vai conseguir vir, Uhum. mas eu acho, só para finalizar esse bloco, eu acho que o problema do BRICS, as contradições, elas estão em outros lugares, né? Eles estão, por exemplo, no fato de que há países hoje que agem como vetos permanentes, né? A gente sabe, né, o papel que a Índia tem tido, o papel que os próprios Emirados Árabes têm tido ultimamente. Isso eu estou falando de, né, informação também de bastidores. Então, acho que tem uma indefinição muito grande. Acho que o BRICS ainda está tentando entender a sua nova configuração. Não é fácil, né? Nós saltamos de 5 países para agora somos 11, né? A Arábia Saudita sempre aquele, a gente não sabe se está dentro, se está fora, mas dobrou de tamanho, né? O BRICS dobrou de tamanho. Eu acho que ainda não houve tempo para absorver essa expansão tão grande. E agora nós temos também os países parceiros, são mais 9, né? Inclusive Cuba e Bolívia aqui na América Latina. O Vietnã é o último, né, que aceitou o convite faz algumas semanas. Eu acho que isso traz um potencial gigantesco para os BRICS, então acho que nesse sentido a expansão ela é inevitável, mas eu acho que a essa altura do campeonato, desde 2023, desde a cúpula de Joanesburgo, eu acho que 2 anos depois a gente está percebendo que o BRICS ainda precisa de tempo para digerir, para que os países também consigam chegar a alguns consensos, né? Porque assim, a gente pode falar sobre isso mais para frente, acho que tem certeza que está aí na pauta, mas há uma série de ideias que estão na mesa. Aliás, a maioria dessas ideias, dessas boas ideias, ideias ousadas, tem vindo da Rússia ultimamente, né? Vamos Eu acho que isso é levantar uma elas coisa que agora, precisa. Marco. Se você puder passar rapidamente aí pelas principais pautas que você destacaria que estão sendo discutidas. Imagina que Olha, eu acho desdolarização, que tem fóruns econômicos exatamente. compartilhados. Exato, eu acho que, por exemplo, em relação à desdolarização, né, a gente sabe que a Rússia tem sido, obviamente, que é a mais ativa, né, a mais assertiva, por motivos óbvios, porque ela está excluída do SWIFT, ela está excluída, né, do circuito mundial financeiro controlado pelos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil também tem um papel importante nisso, pelo menos o presidente Lula tem um papel muito importante, ele foi muito assertivo na cúpula de Joanesburgo, né, então acho que isso tem a gente sabe que está em discussão, né, um sistema alternativo ao SWIFT. Isso, inclusive, já foi repetido várias vezes pelo Sherpa brasileiro, pelo Maurício Lírio, né? Agora, a gente não sabe se vai chegar a um consenso até o dia 6 e 7 de julho, né? As negociações estão acontecendo agora. Então, na verdade, tudo que a gente falar aqui hoje pode cair na semana que vem, porque é isso, as negociações estão em andamento, né? E a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado delas. Mas ainda como outras propostas, eu acho que a gente até já discutiu aqui no estrangeiro já um mês atrás, 2 meses atrás, né? A Bolsa de Grãos, né? Que é uma proposta de se criar, que parte do fato de que os países dos BRICS, esses 20 países, produzem a maior parte dos grãos hoje no Uhum. mundo, 60% do arroz, mais de 50% da soja e do milho e quase 50% do trigo, né? Então, mas aí ainda é a Bolsa de Chicago que define os preços das commodities, né? Então, essa proposta está sendo discutida, ela tem um potencial de desdolarização, porque ela também comporta a ideia de passar a vender essas commodities em outras moedas que não o dólar. Hoje, 80 a 90% das commodities de energia e de comida
são negociadas em dólar, então isso seria um caminho também para desdolarização. Mas a gente sabe, aí também a informação de que está sendo discutido, a Bolsa de Grãos ainda não vai passar, mas há uma possibilidade, por exemplo, de chegar a um consenso aí até a semana que vem, a respeito da criação de um estoque regulatório de grãos dos BRICS. Ou seja, se faltar arroz na Etiópia daqui a um ano, os BRICS podem responder essa demanda. Se faltar milho na Bolívia, é a mesma coisa, né? Então isso pode sair. E tem essa ideia que o governo brasileiro lançou e que vai haver, né, a criação de uma aliança global naqueles moldes do Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, do G20, no ano passado. O governo brasileiro está propondo uma aliança global para combate a doenças, como é que eles têm um termo técnico, mas enfim, doença de pobre, doença de país pobre, de país tropical, que os países do norte frios não se importam e os laboratórios, a Big Pharma não se interessa. Então isso está na mesa e parece que vai ser anunciado mesmo, né? Então, assim, tem coisas caminhando, mas a gente sabe, né, que tem outras possibilidades, por exemplo, cooperação em energia, né, e que os países dos BRICS hoje têm 50% das reservas de petróleo, 60% das reservas de gás. China e Rússia juntas produzem quase 70% do urânio enriquecido do mundo, que é o combustível das usinas nucleares, Sim. né? E por fim, só para finalizar, tem se falado muito das terras raras ultimamente, né? Virou né? É o assunto da modinha, a corrida pelas terras raras. Os Estados Unidos agora perceberam que fizeram uma cagada, mais uma cagada, né? Nos últimos 30 anos, largaram para lá o refino de terras raras. Hoje a China controla o refino quase cerca de 90%. Então agora tem aí todo um tema das terras raras. Ora, as 5 maiores reservas de terras raras no mundo são, primeiro, a China, segundo o Brasil, perdão, segundo o Vietnã, terceiro o Brasil, quarto a Rússia e quinto a Índia. Todos membros BRICS, do BRICS, claro, claro. todos membros dos BRICS, ou Uhum. seja, e são 85% das reservas de terras raras do mundo. Ora, olha o poder que os BRICS têm na mão de controlar um dos elementos mais importantes, dos minerais mais importantes nas próximas décadas. Claro. A gente não vê ainda discussão nos BRICS, né? Então, esses são alguns dos potenciais, que eu acho que ainda vai levar alguns anos, talvez, para a gente conseguir chegar a consenso sobre como fazer eles se tornarem realidade. A gente ficou muito preso à discussão energética ligada ao petróleo, né? Quando a Venezuela foi vetada de ingressar nos BRICS, e a gente dizia, nossa, se a Venezuela entrasse, os BRICS de fato seriam donos aí das maiores reservas de petróleo do planeta, tendo a Venezuela, Irã e a Arábia Saudita, né? Mas, de fato, existem outras potencialidades energéticas, matéria energética aí que estão sendo desenhadas e a gente vai precisar ficar muito alerta em relação a isso. Agora, citando o Brasil, Mauro, eu queria trazer você para o debate e ver como é que você está acompanhando o papel brasileiro nessa mediação, porque, de fato, a cúpula está sendo sediada no Brasil, o grupo está sendo presidido pelo Brasil, mas uma cúpula em meio do ano, né? Eu ouvi até algumas análises dizendo que a cúpula em julho seria até um pouco equívoco do governo brasileiro, porque esvaziaria o debate durante todo o segundo semestre. Como é que você está vendo, Mauro, essa presidência brasileira e também assim, a ausência do Xi, do Putin? O Brasil ganha um novo papel de protagonismo para além da presidência do grupo, né? Um pouco na linha que o Marco estava falando, em relação às ausências do Putin e do Xi nesta cúpula, eu acho que elas não são o que marcam o possível ou o potencial do protagonismo brasileiro nessa cúpula, que na verdade já está dado pela natureza própria do funcionamento dos BRICS, né? A presidência pro tempore fica com cada um dos países, e esse era o momento do Brasil usar esse espaço com a volta do Lula ao governo para destacar os assuntos que são importantes para o Brasil e, portanto, para o BRICS. E eu acho que teve alguns acertos assim no que foi chamado a nota conceitual, né, que marcou as prioridades e os objetivos da presidência brasileira, que é essa cooperação em saúde, que o Marco mencionou, né? Só para lembrar, são 6 prioridades e objetivos: cooperação em saúde, comércio, investimento e finanças, as mudanças climáticas, a governança da inteligência artificial, a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança e desenvolvimento institucional dos BRICS. Só para mencionar essa questão última do desenvolvimento institucional, acho que é uma boa iniciativa, né?
em várias dessas instâncias do Sul Global que elas vão se formando, uma das necessidades sempre é ter uma organização um pouco clara sobre o funcionamento para potencializar a organização. E eu acho que o Brasil propôs discutir os termos de referência dos BRICS. Acho que isso é muito importante, obviamente, por conta da expansão que está tendo. Depois, a questão da governança da inteligência artificial, que é um assunto, como a gente já tem falado aqui no estrangeiro, que a China tem colocado muita ênfase, e quem tem feito uma proposta, né, uma iniciativa de governança da inteligência artificial. Eu acho que é muito bom, não só na questão da inteligência artificial, mas a cooperação em relação a outras questões tecnológicas. Inclusive, nesse documento, nessa nota conceitual, também é mencionada a questão de tecnologias da comunicação e informação. Acho que isso seria muito bom a gente ver alguns avanços nesse sentido. E depois tem algumas questões que aparecem no documento que eu acho que caracterizam um pouco as dificuldades que o grupo tem no seu desenvolvimento, né? Então, a presidência brasileira propôs fortalecer a coordenação para reformar a governança das instituições do Bretton Woods, né? Eles estão propondo reformar o FMI, e eu acho que esses são caminhos que representam alguns riscos, né? É óbvio que os países ainda não têm um poder consolidado como para levar adiante instituições pesadas. O próprio novo Banco de Desenvolvimento, que a gente vai falar daqui a pouco, também tem algumas dificuldades por conta da estrutura pesada que existe justamente dos Bretton Woods. Mas eu acho que em algumas questões, especificamente como essa do Bretton Woods, da questão da reforma da arquitetura financeira internacional, poderia ser um pouco mais ambicioso. E a última questão, só para mencionar, é que tem esse objetivo da reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança, que é importante, mas me dá a impressão que fica muito reduzida ao âmbito da ONU e à campanha, principalmente do Brasil e da Índia, para entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma demanda histórica, que me parece que é importante, mas eu acho que existem medidas mais urgentes que os BRICS poderiam estar tomando, por exemplo, em relação à questão do genocídio em Gaza e do genocídio da população do povo palestino em geral. Gente, o Mauro já antecipou, né? Mas agora vamos falar um pouco sobre o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento. Mauro também fica à vontade para comentar, porque acompanha, né, a gestão da Dilma. O banco tem sede em Xangai, o Mauro, nosso correspondente na China, já teve alguns pontos de contato com a Dilma. Mas eu queria perguntar para ti, Marco, sobre a gestão da Dilma. Qual a tua avaliação da gestão da Dilma à frente do Banco de Desenvolvimento? Esse é um dos primeiros projetos do BRICS a sair do papel, lá em 2011, se não me engano, né? Se puderes trazer um pouco desse histórico também. Mas a Dilma é reconhecida pelo Putin, é reconduzida à presidência do banco pelo Putin, e vai ter um encontro, uma conferência dela no sábado, agora, também marcando um evento paralelo a essa cúpula do BRICS. Queria que tu trouxesse um pouco dessa avaliação da gestão da Dilma à frente do NDB. Olha, Rodrigo, acho que você primeiro. Acho que quero reforçar o ponto importante que você trouxe, né, de que o banco, de fato, o banco é a maior realização do BRICS até hoje, né? O banco foi decidido na cúpula de Fortaleza em 2014, foi assinado o decreto pela presidenta Dilma, aliás, né? Tem uma ironia histórica interessante nisso. E ela depois, tantos anos depois, ela volta para dirigir o banco. E então, de fato, o banco ele trouxe muita esperança, né, na sua fundação de ser uma possível alternativa ao Banco Mundial, enquanto o acordo contingente reserva, que ainda não foi usado, que é outra questão, outro potencial gigantesco que o BRICS ainda não está explorando, seria uma possível alternativa ao FMI, né? A presidenta Dilma chegou em março de 23, aliás, né, eu estava lá na China e a gente já teve a oportunidade, né, de fazer várias conversas informais e também reuniões
oficiais com a presidenta. A presidenta está fazendo um trabalho, eu acho, né, muito, muito bom. Basta dizer que ela, quando chegou no primeiro ano dela, um ano e pouco, ela arrecadou mais ou menos 8 bilhões de dólares, né, entre as operações todas nos mercados de capital, e que o banco vinha arrecadando, em média, nos 8 anos antes dela, 4 bilhões de dólares, né? O banco arrecadou 32 bilhões de dólares nos primeiros 8 anos. Então, basicamente, ela dobrou a meta, né? Como, aliás, ela diria, né? A gente lembra O muito lema bem. dilmista, né? O Ela, lema dilmista, né? De dobrar a meta, exatamente, Marco. ela veio para dobrar a meta, Uhum. né? E dobrou. E eu acho que uma coisa muito importante que a presidenta tem feito, claro, pelo tamanho gigantesco dela, né, como uma liderança global, né, ela trouxe o banco, né, de volta para o debate público. Uhum. Ou, na verdade, posso até arriscar dizer que o banco nunca esteve tanto no debate público quanto. Claro, tem a questão, né, do questionamento da hegemonia do dólar, que pela primeira vez, né, adquire uma força que não tinha, mas ao mesmo tempo também a presidenta tem um papel, porque ela em si, né, chama muita atenção. Então, acho que esses dois elementos já acho que demonstram, né, a capacidade da presidenta e a importância da sua liderança para o banco. Agora, qual que é o problema, eu acho, estrutural do banco? O banco hoje, a única forma de arrecadar fundos do banco é ir no mercado de capitais, né? Ir atrás de títulos. Agora tem os Panda Bonds, né? Os títulos em renminbi, em yuan, e que na verdade tem sido o grande nicho do banco no último ano. Só que esse é o problema, né? O mercado de capitais global, a gente sabe quem que domina. Uhum. São as regras de Wall Street. E no fundo são as regras da BlackRock, né? Então, enquanto o banco tiver submetido a essa como a única forma de arrecadar fundos, a gente vai estar muito limitada, porque cá entre nós, ainda que 8 bilhões tenha dobrado a meta, 8 bilhões para um banco como o NDB é muito pouco. A gente está Claro. falando de um banco que tem 5 das 8 maiores economias do mundo, que são a China, estou falando em PIB PPP, né? Que são a China, a Índia a terceira, a Rússia a quarta, o Brasil a sétima e a Indonésia a oitava, e Brasil e Indonésia estão ali mais ou menos disputando, né, cabeça a cabeça. Então não é possível que esses 5 países juntos, né, mais os Emirados Árabes, por exemplo, não possam fazer uma vaquinha todo ano e colocar 50 bilhões de dólares. E que, na verdade, esses 50 bilhões de dólares, eu aprendi um dia desse também com um amigo russo aqui, que é do mercado financeiro, mas que está trabalhando para os BRICS na Rússia, que ele falou, olha, se você pega 50 bilhões de dólares de países, você transforma isso em 250 bilhões de dólares fácil no mercado financeiro, né? Então, de fato, o NDB teria capacidade, né, de disputar com o Banco Mundial, né, de disputar não só do ponto de vista do financiamento, e isso abrir toda uma gama de possibilidades para o Sul Global, para a África, para a América Latina, né, de capacidade de contrair empréstimos que não tenham as condicionalidades do Banco Central, seus pacotes de maldades, o fato de que você tem que é, 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 garantir medidas de austeridade, você tem que cortar orçamento da saúde e da educação, você tem que privatizar empresas estatais. Então, o banco seria esse grande banco do Sul Global, que é o que todo mundo hoje fala. O Lula fala isso, o Putin fala isso, a Dilma fala isso. Mas sem dinheiro, sem cascalho, não tem como virar esse grande banco do Sul Global, né? Então, eu acho que isso é uma das grandes limitações que a gente tem hoje, e isso só pode mudar. Aí não a presidenta Dilma, ela tem ali o limite dela, né? Ela está submetida ao board de governadores, que são os ministros das fazendas, das finanças dos países, que por sua vez estão seguindo os mandatos dos presidentes, né? Então, acho que isso é uma decisão dos líderes dos BRICS. E a gente ainda não está vendo essa decisão ser tomada. Então, eu acho que é mais um exemplo aqui do que eu estou tentando dizer. Eu acho que o BRICS tem um potencial gigantesco nos próximos anos, mas vai necessitar a velha e boa vontade política. Enquanto não tiver vontade política, né, a gente vai ficar patinando. Eu acho que a gente está um pouco ainda nesse momento no BRICS. Marco, deixa eu te perguntar, tem um pronunciamento da Dilma previsto agora para sábado de tarde, diante desse cenário de falta de vontade política. Tu achas que é um pronunciamento mais retórico ou pode ser que a Dilma anuncie medidas importantes? Tem a possibilidade, Rodrigo. A gente, de novo, né? Eu hoje aqui, dia 1º de julho, eu não sei como é que estão as negociações, mas eu sei que o NDB está liderando uma negociação muito importante, que é a outra proposta russa, que é a criação de uma plataforma de investimento do BRICS, que a gente ainda não tem tanta informação pública,
sobre isso, mas o que eu sei é um pouco do esboço da ideia que está no relatório que no ano passado, quando a presidência foi da Rússia, né, o Ministério das Finanças da Rússia, o Banco Central e uma consultoria, a Yakov Partners, fizeram um relatório sobre o sistema financeiro e monetário mundial, apontando os gargalos, né, tudo isso que a gente está conversando aqui, alguns desses elementos, e não só apontando gargalos, mas propondo algumas soluções. Uma delas é a plataforma de investimento, que é a ideia de criar, então, digamos, uma estrutura financeira nos BRICS que facilite os investimentos em países dos BRICS e em países do sul global. Porque hoje, sabe o que acontece? Só para fechar então, se um investidor da África do Sul quer investir na Tanzânia, muitas vezes ele vai botar essa grana, vai botar num fundo em Nova York ou em Londres, e esse dinheiro vai para lá e depois ele volta para a Tanzânia, né? E com todas as, digamos, os pedágios que cada um desses caminhos vão pagar. Então, ora, por que que a gente não tem um jeito de investir diretamente da África do Sul na Tanzânia? Essa seria a função de uma plataforma de investimentos do BRICS. A gente sabe que isso está sendo discutido. Pode ser que seja anunciado agora no sábado, dedos cruzados, mas é verdade que a presidenta está muito comprometida com essa proposta e que os russos, obviamente, né, estão também tentando ganhar aí aliados para que essa proposta passe. Vamos ver, vamos esperar até sábado. Vamos esperar até sábado. A gente vai estar de olhos bem abertos a essa conferência da ex-presidenta Dilma Rousseff, marcada para tarde do sábado, né? E a gente vai ter reportagem acompanhando lá de pertinho, não só a conferência da Dilma, mas todos os eventos do BRICS e que tangem a cúpula do BRICS, né? As margens da cúpula do BRICS. E essas notícias você pode acompanhar no site do Brasil de Fato e receber diretamente na sua caixa de e-mail. Sabe como, Rodrigo? Acessando a newsletter do Brasil de Fato. Olha só, Lucas. Muito simples, de graça, não cobra nada e é super atualizada semanalmente com as principais notícias que saem no nosso site. Então, brasildefato.com.br/boletim, você se inscreve, bota seu e-mail e recebe semanalmente na sua caixa as principais notícias do BDF. Vai ter a atualização do BRICS lá na nossa cobertura no Rio de Janeiro. Vai ter atualização da cobertura da conferência da Dilma, vai ter notícias sobre o Conselho Civil dos BRICS, que a gente vai falar já já nesse programa, e também Rodrigo Durão, lá no Haiti, deve mandar notícias também, né? Que pois é. Foi pra lá pra isso, pra mandar notícias, como é de praxe aqui, Estamos ansiosos. Nosso vício jornalístico. Então acessa brasildefato.com.br/boletim, se inscreve, não paga nada e é gostoso demais. Olha só, na minha apresentação eu esqueci de mencionar que o Marco Fernandes é membro do Conselho Civil Popular, e aí ele vai explicar um pouco essa disputa aí de termos civil popular do BRICS, que deve realizar ali nos dias 4 e 5, 2 dias antes, então, da cúpula oficial, um encontro do BRICS civil e deve discutir aí pautas muito importantes no que tange a pauta da cúpula oficial do BRICS, mas também importantes para os povos do sul global. E eu quero te fazer uma pergunta, Marco, qual é a expectativa de vocês para esse encontro? E uma coisa que a gente vem discutindo aqui na redação do BDF, aqui no estrangeiro, no G20, na COP, a gente geralmente vê as organizações de cúpulas paralelas, de cúpulas populares. Como é que vocês esperam incidir de fato na cúpula oficial? Como que a gente pode de fato ver aí uma alternativa nessas cúpulas que são realizadas pela sociedade, pelos povos organizados às margens de cúpulas oficiais, né? Vocês esperam uma incidência, uma escuta verdadeira dos chefes de Estado? Esperar a gente espera, Lucas. Se vai acontecer, a gente ainda não sabe. É isso. Mas eu acho que essa é a questão central, essa é a ideia do Conselho Civil dos BRICS, o Conselho Civil Popular. E tem aí, de fato, né, uma discussão conceitual. Ele é civil, ele é global, ele está nos 11 países do BRICS. Nós contamos, então, com um coletivo de membros que representam os 11 países membros plenos dos BRICS. A questão da palavra popular, a gente sabe que, né, ela tem uma história e tem um conceito, sobretudo aqui na América Latina, que é muito importante. Então a gente está aí na discussão interna, né, de talvez manter o civil popular ou no Brasil ser só popular, mas isso é uma coisa que a gente está construindo. Eu acho que agora a ideia, então, do Conselho Civil, na verdade há outros conselhos da sociedade civil no BRICS. A gente tem um conselho de negócios, por exemplo, que é o conselho que, digamos, tem mais moral, tem mais espaço, é mais ouvido, né? Obviamente, a gente vive num mundo onde os negócios são hegemônicos, né? Tem um conselho
de juventude, tem um conselho de think tanks, agora tem um conselho civil popular, que é uma criação da última cúpula de Kazan, e tem vários fóruns, né? Fórum de parlamentares, fórum de prefeitos, de municípios, tem fórum de sindicalistas, tem uma série de fóruns. Na verdade, o que a gente está tentando construir no Conselho é isso, é a capacidade, né, aí de organizar a sociedade civil, a partir, aqui no caso do Brasil, né, os movimentos populares, a Alba Movimentos, digamos, a espinha dorsal do Conselho Popular dos BRICS aqui no Brasil, mas a gente conta com organizações como o Sebrapaz, né, como o núcleo de pesquisa lá da URG sobre BRICS, né, e o próprio MST, né, que está muito presente, e aí temos a figura do João Pedro Stedley, né, como também o nosso grande representante, né, que já teve, inclusive, na segunda reunião de Sherpas, né, que eu acho que é uma coisa também importante de falar. A gente teve um espaço pela primeira vez, foi histórico, né, o governo brasileiro conseguiu, digamos, abrir esse espaço para que os Sherpas ouvissem os conselhos, os fóruns. Mas a nossa aposta, então, é ser capaz de articular na sociedade a elaboração aí com acadêmicos, com ONGs, com movimentos populares, ser capaz de articular propostas para os BRICS, propostas que a gente acredita que deveriam ser prioridades para que os BRICS possam beneficiar os povos, né, dos nossos países. Então, essa, digamos, é a proposta do Conselho. Agora, se a gente vai conseguir fazer com que o Conselho de fato seja ouvido, aí é luta política, né, ou aí é articulação, né, e diálogo. A gente, por exemplo, vai ter uma novidade esse ano, né? Também na cúpula dos líderes, vai haver uma sessão no domingo à tarde, no dia 6 à tarde, em que três conselhos vão ter espaço para falar: o de negócios, a Aliança de Mulheres Empreendedoras e o nosso Conselho Civil Popular. Nós vamos ter o João Pedro Stedley, né, ali no mesmo espaço, na mesma reunião. Infelizmente não com Xi Jinping, né, que aliás ele já se conhece quando o João Pedro esteve lá. Seria bom esse reencontro, seria histórico esse reencontro, mas vão estar lá todos os chefes de Estado ou seus representantes maiores. Então nós vamos levar uma recomendação. E aí, o que que é prioridade para a gente nesse momento? A prioridade é a gente garantir, digamos, um upgrade aí, vamos dizer assim, do status do Conselho, porque ele foi criado ano passado na cúpula de Kazan, tá lá o parágrafo 132 da Declaração de Líderes, mas ainda é muito genérico, né? Então a gente está tentando garantir duas coisas: garantir que haja um espaço oficial de escuta do Conselho Civil Popular, seja pelos Sherpas, seja pelos líderes, porque ele está acontecendo esse ano no Brasil, porque o governo brasileiro está bancando isso, mas nada impede que ano que vem, na Índia, né, vai ser lá a cúpula, nada impede que esse espaço não exista. Aliás, eu poderia apostar hoje que ele na Índia, se depender do governo indiano, ele não vai existir. Por isso é importante que esse espaço seja garantido, digamos, oficialmente. E a outra questão é a questão dos recursos, né? A gente vai fazer agora um encontro, como vocês falaram, dia 4 e 5, que acho que vai ser um grande encontro. Vão ter presenças ilustres, vão ter ministros de Estado, vão ter representantes dos ministérios, vão ter figuras como Elia Jabor, como Paulo Nogueira Batista Júnior, como Pepe Escobar, né? Nós vamos estar lá, o movimento da Alba vão estar lá, mas a gente está fazendo tudo isso na raça. A gente está catando moeda aqui nos parceiros e tal para poder fazer um encontro com muita dificuldade, né? Não é possível que o Conselho Civil dos BRICS não tenha um recurso próprio para poder garantir pelo menos uma reunião por ano em cada um dos países. Então, essa, digamos, as nossas pautas principais nesse momento para esse ano. E eu devo dizer que o governo brasileiro está muito aberto, né, e muito, eu diria até comprometido com essa proposta. A gente tem tido um bom diálogo com o Itamaraty nesse sentido, né, e eles estão levando a nossa proposta de parágrafo que a gente propôs para ser discutido com os Sherpas e os líderes. Vamos ver o que vai dar aí no dia 7, no último dia da cúpula. Mauro, queria te trazer de novo para a conversa. Voltando, a gente falou há pouco do NDB, né, uma das propostas do BRICS que saíram do papel. Agora, a viabilidade de um comércio de fato desdolarizado, sem dependência dos Estados Unidos. O Marco destacou o papel da Rússia nessas propostas, mas a gente sabe que a China também tem um papel preponderante. Se tu puderes explicar para o nosso público um pouco mais sobre o papel, a potencialidade da China para viabilizar esse comércio desdolarizado, para que se torne um sonho factível em vez de um sonho somente retórico, acho que ia ser bem legal a gente trazer essa discussão.
Acho que a China é um dos países que tem avançado, né, na prática da desdolarização com o comércio com a Rússia. Como vocês sabem, acho que foi em 2023 ou 2024, o comércio com a Rússia, obviamente por conta de todas as quantidade de sanções históricas que foram impostas à Rússia, eles começaram a fazer as transações comerciais com a China em yuans, majoritariamente, ou sem dólar, né, yuan ou rublos, e realmente com outros países também, né, como os países do Golfo Pérsico também, existem algumas iniciativas nesse sentido, mas é real também, e inclusive sobre isso acho que o Marco também pode comentar, é real que muitas vezes acho que alguns analistas ou até o sentimento entre os nossos leitores fica um pouco como que o yuan fosse substituir o dólar no futuro, né? E isso acho que claramente não é a intenção da China. A China tem um certo cuidado com a internacionalização do yuan pelos riscos que pode significar para a própria economia, né? Ela tem um controle do capital aqui e essa substituição yuan dólar assim, não é uma coisa, vou reiterar aqui, desejada pela China e acho que não é esse o caminho. Mas o Lula destacou, foi uma das primeiras coisas que o Lula fez nessa volta, né, do Brasil, quando ele falou o Brasil voltou. Ele veio aqui para a China em seguida, né, 3 meses depois de assumir a presidência, e foi uma das primeiras coisas fortes que ele falou, né? Não entendo por que nós temos que fazer transações em dólar entre China e Brasil, ou entre África do Sul e Brasil. E no documento, como eu comentei antes, o documento, a nota conceitual da presidência brasileira, na questão comércio, finanças, na verdade, não mencionou muito, assim, mencionou genericamente assim, a questão do uso de moedas locais, mas focou um pouco mais na questão da reforma, como eu disse, das instituições financeiras internacionais que já existem, né? E já existem discussões dentro da sociedade civil, dos países dos BRICS, em relação a algumas soluções que já podem começar a ser implementadas, né? Então, por exemplo, a questão da moeda, eu acho que existe um consenso, inclusive eu gostaria de ouvir o Marco sobre isso, que eu sei que ele tem reflexões sobre a questão. A questão da moeda comum parece bastante longe, mas o que parece ser um consenso cada vez mais é a substituição do SWIFT, né? Esse sistema de pagamento e liquidação que é dominado pelos Estados Unidos e que tem sido utilizada, que tem garantido a utilização do dólar como arma política, né? Então, existe uma discussão de que os BRICS possam criar um sistema que possa sair do domínio do SWIFT, que hoje faz com que as transações sejam mais ou menos de 50% no dólar. Marco, quer comentar? O maíz sonhado pelo João Pedro é uma possibilidade? Olha, eu acho que quem elabora até hoje melhor essa questão é o Paulo Nogueira Batista, né? Ele, inclusive, já parou de falar nisso porque já viu que a ideia não colou muito por enquanto. Mas eu acho que a elaboração, ela é genial. Porque, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: primeiro que não é uma moeda como o euro, né? Às vezes algumas pessoas confundem, né? Você não vai ter uma nota de BRICS ou de R5, como era antigamente, quando eram os 5 países dos BRICS, as 5 moedas começam com a letra R, né? Você não vai pegar uma moeda dessa e comprar um cafezinho na rua. Isso seria uma moeda de reserva, uma moeda para fazer comércio internacional, uma moeda que estaria, digamos, nos bancos centrais dos países dos BRICS. E por que que o Paulo diz isso? Porque ele diz o seguinte: olha, se a gente quer realmente se livrar do dólar, a gente vai precisar criar um mecanismo onde, por exemplo, porque o que se diz hoje é vamos avançar no comércio em moedas locais, né? Então é isso, a China e a Rússia estão fazendo comércio em rublos e em yuans, né? A China e outros tantos países que fazem comércio
com a China. Tem agora, inclusive, o último acordo foi China e Indonésia. Eles vão começar a acelerar agora o comércio entre com yuans, e acho que, se não me engano, são rúpias também na Indonésia, né? Agora, qual que é o problema? Isso funciona bem quando dois países têm um equilíbrio da balança comercial, quando o que um importa e exporta um do outro está mais ou menos ali equilibrado. Quando há um desequilíbrio muito grande, aí você cria um problema. E é o que está acontecendo exatamente agora entre Rússia e Índia. Porque a Rússia, né, a Índia passou a comprar, sei lá, 5 vezes mais petróleo da Rússia desde o começo da guerra. Petróleo com desconto que a Índia refina e vende para os europeus. E os europeus, trouxas, em vez de comprar da Rússia, compram da Índia mais caro, né? É, mas isso gerou um desequilíbrio que até algum momento do ano passado, a Rússia tinha o equivalente a 40 bilhões de dólares em rúpias. E a Índia tinha o equivalente a 4 bilhões de dólares em rublos. A Rússia não tem o que fazer com esses 40 bilhões de dólares equivalentes, né, em rúpias. São, sei lá, trilhões de rúpias. Eles não têm o que fazer com isso. Então há, inclusive, discussões nos últimos meses entre os dois governos. A Índia está tentando criar possibilidades, né, algumas, digamos, alguns benefícios para investidores russos poderem usar essas rúpias em investimentos na própria Índia. Então isso é um problema sério. Aí diz o Paulo, se você não criar uma moeda de referência, moeda de reserva de referência, a gente vai cair, patinar o tempo inteiro com esse tipo de problema. Agora, de fato, isso saiu da pauta do BRICS. Ninguém mais fala disso, né? Eu acho que isso vai levar um tempo para que isso retorne. Agora, volto a insistir, né, naquela tecla que eu falei aqui no começo. Eu acho que tem outros caminhos para desdolarização que os BRICS poderiam começar a explorar. Por exemplo, essa ideia de você desdolarizar o comércio de commodities fundamentais de energia e de alimentos, né? Porque eu acho que, só para finalizar, gente, tem uma batalha fundamental nas próximas décadas na geopolítica, que vai ser a batalha pelos recursos naturais e pelas Uhum. commodities, né? E os BRICS têm toda a possibilidade do mundo, né, de ter um poder de barganha com o Ocidente gigantesco pelo controle da maior parte desses recursos naturais, dessas commodities. Então a gente vai cair numa história, né, que o, o John Connally, que era o secretário de Tesouro do Nixon em 71, né, que fez aquela frase arrogante, né, virou para a Europa numa reunião e disse: o dólar, gente, o dólar é a nossa moeda, mas é o problema de vocês, né? Uhum. Tá chegando a hora do Sul Global dizer: as commodities são nossas, mas o problema é de vocês, para o Norte Global. Então isso eu acho que é uma coisa que os BRICS precisam estrategicamente elaborar e articular, ou, enfim, como realizar esse potencial, porque senão a gente vai continuar, enfim, né, sem poder de barganha com os donos, com o império, né? Basicamente é isso. E esse poder está sendo sentido já pela Casa Branca, né? Você vê declarações do presidente Donald Trump aí ameaçando quem deixar de usar o dólar, né? E eu fico pensando, né, Rodri, se ali quando a gente tinha empresas privadas brasileiras atuando em outros países, né, como o caso de Odebrecht, tínhamos aí programas, a Petrobras super forte, né, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente já sofreu altos golpes, né, pela Lava Jato e sabotagens e tal. Que a gente também não pode sofrer se todos esses planos aí pautados no BRICS se tornarem realidade, né? É verdade, o Brasil vai se tornar muito mais visado. Agora, gente, eu queria trazer um outro tema aqui para a conversa, que é um problema para o BRICS também. É uma questão de contexto, digamos assim. Temos países membros em guerra nesse momento, né? O caso da Rússia, é o caso da China, num conflito, da Índia, perdão, num conflito regional. É o caso do Irã, nesse momento num frágil cessar-fogo com Israel. Vocês acham, Marco e Mauro, que esse tema guerra pode vir à tona nas discussões, pode aparecer numa declaração final, vai pautar essa cúpula do BRICS? Acho que eu posso ir rapidamente. Segue, Mauro. Como a gente comentou, eu acho que existe um certo consenso em geral dentro dos BRICS em vários temas, e acho que em geral as cúpulas estão se concentrando no que é acordo, né? À medida que o BRICS vai se expandindo, gera essa questão, né, de ter mais diversidade e encontrar algumas divergências. Então, por exemplo,
o papel da Arábia Saudita, né, que na verdade, como o Marco falou, não se sabe se está ou não dentro dos BRICS, é uma das questões, mas eu acho que em geral os BRICS eles conseguem entender as diferenças que eles têm e concentrar nos assuntos em que há acordo. Porque, por exemplo, com a Índia também existem. A Índia tem um posicionamento complexo. Recentemente, agora, houve o encontro de ministros de defesa da Organização de Cooperação de Xangai, onde Índia e Paquistão estão. O conflito entre Índia e Paquistão não esteve presente, mas esteve presente a posição da organização em relação ao conflito Irã e Israel, né, que os países todos da Organização de Cooperação de Xangai condenaram veementemente, com muita veemência, os ataques de Israel, primeiro ao Irã, e a Índia não acompanhou esse processo, né? A Índia tem uma relação com Israel que é bem comercialmente, em relação à cooperação chamada de segurança, é bem forte. Então, eu acho que até o momento o BRICS tem entendido que esse não é um espaço para lidar, pelo menos não publicamente, com os assuntos delicados que todos sabemos que existem, né? Inclusive, na verdade, por exemplo, o papel da China eu acho que é um exemplo dentro desse processo muito positivo, que foi quem surpreendeu todo mundo há pouco tempo atrás com o acordo que levou ao restabelecimento das relações entre Irã e Arábia Saudita depois de 7 anos, né? Então, isso foi feito mais individualmente pela China do que como um processo dos BRICS. Em relação à questão de segurança, como eu falei, eu acho que ainda está muito concentrada nessa reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que basicamente a proposta é incluir mais 5 membros, que, reitero, acho que é talvez uma questão importante, mas parece estar concentrada nessa proposta, a questão segurança e paz. Michael, você acha que o tema guerra ainda vai ter alguma incidência nessa cúpula? Eu acho que vai ser difícil justamente pelo motivo que o Mauro já deu um elemento, né? O fato da Índia já ter tido essa posição em relação à Organização de Cooperação de Xangai. Acho que a gente tem um problema sério, né? Vamos lembrar que Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque do Irã à base estadunidense em Omã. Então eu acho que esse tema está muito difícil, né, de discutir no interior dos BRICS nesse momento. Por mais que é isso, a gente está vendo também, né, algumas das contradições internas dos BRICS, de que um país é atacado e não tem uma solidariedade do grupo inteiro. Assim como a Rússia está sendo atacada há 3 anos, Uhum. né? E isso ainda não gerou, digamos. Se bem que não, para ser sincero, acho que nisso o BRICS em relação à Ucrânia, pelo menos teve uma posição equilibrada e que uma posição que, inclusive, a Ucrânia lê como uma posição pró-Rússia, né? Mas eu acho que a questão do Irã, ela é muito grave. E, na verdade, nós estamos vendo agora, os Estados Unidos tem um ataque generalizado aos BRICS, né? Veja o que o Trump fez, por exemplo, com a África do Sul, né? Vem fazendo com a África do Sul, em relação aos supostos bilionários brancos perseguidos, né? O próprio Brasil está sendo ameaçado, o Alexandre de Moraes está sendo ameaçado de ser preso nos Estados Unidos e não ter mais visto e tal. Então, eu acho que, de fato, eu acho que essa contradição entre o norte global, entre né, as potências imperialistas e os BRICS, só vai aumentar. Mais uma vez, eu volto nessa tecla das commodities, porque, inclusive, a única forma até agora, única vez que o Trump recuou nesses últimos 6 meses foi com a questão das terras raras que a China, né, falou, então não te vendo mais, ele teve que recuar. Eu acho que isso mostra, para dar um exemplo, né, do tipo de coisa, do tipo de pressão que os BRICS poderiam exercer sobre as potências imperialistas. Então, eu acho que, mais uma vez, o BRICS precisa pensar estrategicamente no futuro, né, nessa questão de usar os seus recursos, usar suas potências, potência econômica, o potencial de cooperação em commodities, recursos naturais, para pressionar o norte global. É isso, essas questões mais divisivas, elas escancaram a dificuldade de se criar consensos mesmo de um grupo tão plural que a vantagem de ser tão plural, mas gera alguns obstáculos assim. E é a dificuldade de criar consenso que
não existe aqui no estrangeiro, Rodri. Sabe qual é o grande consenso do estrangeiro? Tô sabendo. Que chegou a hora da gente chamar o nosso segundo bloco, o Terra Plana. Então, por favor, vamos lá. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o nosso segundo bloco, hoje com estreia, hein? Rodrigo Chagas estreando aqui no Terra Plana. E para você que também está chegando pela primeira vez aqui e não conhece o quadro, é muito simples. Cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra, mais terraplanista que saiu na semana. E quem escolhe que merece o troféu, porque sim, isso é uma competição, ainda que fraternal, amistosa. Lucas, já fiquei sabendo que tu não tens mais espaço na tua casa pra acumular troféu. É isso, cara. Assim, a galeria lá de casa, eu tô vendendo livros pra colocar os prêmios que eu tô recebendo aí na semana. A minha dúvida é se porque tu és muito bom ou porque o Durão é um competidor fraco. Agora vamos... Tá prometendo o sarrafo mais alto, hein? Agora o que tá vergonha mesmo é o time dos correspondentes, cara. Mauro Ramos precisa representar hoje aí, dar uma reagida, porque... Inclusive, chamo ele. Mauro, o que você traz pra gente de mais terraplanista que rolou na semana? Muito rapidamente, pessoal. Na verdade, aconteceu já há um tempo mais, né? Mas tem a ver em relação com o papel do Egito, né, na questão do genocídio em Gaza. Como vocês sabem, a gente noticiou no Brasil de Fato a Marcha Global para Gaza, que reuniu 10 mil pessoas, né, no Egito, de diferentes lugares, e simplesmente o governo do Egito decidiu reprimir, teve várias prisões a pessoas que eram estrangeiras, inclusive, e depois houve também uma repressão das forças de segurança egípcias a pessoas que tinham se solidarizado, tinham se somado a esse comboio de solidariedade, né? Então, pessoas que foram acusadas de se juntar à organização terrorista, espalhar informações falsas. Então, uma notícia bem triste, na verdade, porque a Marcha Global para Gaza foi uma das coisas mais belas assim de solidariedade ativa que aconteceram nos últimos meses em relação ao genocídio em Gaza, e é muito triste que Cairo tenha tido esse papel. É isso, repressão, sempre terraplanismo, e a gente aproveita também o bloco aqui para trazer denúncias. Rodrigo Chagas, você está representando o Rodrigo Durão, é isso? Então os seus pontos, se por acaso você ganhar hoje, vão para Rodrigo Durão, é isso? Com certeza, vamos dividir meio a meio. Então manda aí, o que você traz pra gente? Cara, o meu terraplanismo vem da cúpula da OTAN, que aconteceu na semana passada. Certo. E uma cúpula moldada ao gosto de Donald Trump. Saiu, inclusive, com uma vitória, elevação dos gastos militares da maioria dos países membros. Cifra recorde, né? Se não me engano, só a Espanha ficou de fora da elevação desejada pelo Trump. E acho que duas coisas se destacam ali. Primeiro, a comparação do Trump, do ataque dos Estados Unidos ao Irã com a bomba de Hiroshima. Começa por aí. E termina com o Mark Rutte, esse moço que a gente está vendo aí, secretário-geral da OTAN, numa conversa informal, televisionada, chamando o Trump de Daddy. O papai Trump, a broderagem entre o Trump e o Mark Rutte é o meu terraplana de hoje. Cara, mas é isso, a Europa vinha aparecendo aqui no quadro Terraplano em vários momentos, e a gente chegou a citar o governo alemão, dizendo que Israel estaria fazendo um trabalho sujo que a Europa gostaria de estar fazendo contra o Irã, e agora essa fala do Rutte, acho que só escancara mesmo o nível de submissão que está a Europa, né? Perante ao governo dos Estados Unidos. Chocante mesmo. É uma broderagem, mas tem um daddy bem definido, né? Quem manda na história. Exatamente. Tá bem colocado. Exatamente. Ele dizia ali sobre a briga entre Israel e Irã, né? Foi nesse contexto que que o Rutte chamou o Trump de papai, ocupando aí os Estados Unidos o lugar de papai entre Israel e Irã, o que é meio absurdo, assim, chocante. Papai precisa cuidar das coisas. Altos níveis de análise também, hein? Pra esses dois aí. Elevadíssimo. Bizarro. Muito bem, eu trago pra gente a América Latina, mais especificamente Javier Milei, mas não a pessoa, e sim o seu governo. Isso porque temos, Rodri, a versão argentina dos deputados presos em Israel. Vocês lembram dessa história, né? Quando deputados e prefeitos, né? E políticos brasileiros ficaram presos em Israel durante os ataques de retaliação de Irã contra Tel Aviv.
Mas agora, na última semana, tivemos uma delegação de libertários do partido de Javier Milei, o Libertar Avança, que estava indo até Israel para cumprir uma agenda oficial lá no país. Eram funcionários do partido, mas também funcionários de governo, deputados parlamentares do Libertar Avança, e não puderam chegar até Israel porque, de fato, o país ali fechou as fronteiras, fechou o espaço aéreo, eles não conseguiram chegar até Israel. Lembrando que é uma viagem oficial, então paga com recursos públicos, e o que eles decidiram fazer, então? Ficar em Dubai e aproveitar ali muitos dias de compras, de passeio, de turismo, pagos pelo contribuinte argentino. Nada mal. Então veja só que a casta é só pros outros, né? Enquanto eles ali podendo curtir. Isso gerou uma comoção na Argentina, inclusive porque a subsecretária de pessoas com deficiência física da Argentina estava na comitiva argentina, então, e a secretaria tinha acabado de sofrer cortes duríssimos do Estado. Então, é isso. Pros deficientes não tem dinheiro, mas para ir para Dubai... Não, Milei estava fazendo discursos duríssimos em relação aos cortes, né? Se declarando inimigo de todo mundo. E a turma dele estava bastante preocupada, a gente viu na foto ali, né, Lucas? Muito preocupada, comprando, inclusive porque o corte é só para os argentinos, né? Para compras em Dubai. Tem muito dinheiro, muita plata, muita guita. Agora, Lucas, vai rolar uma votação aqui, é isso, né? É isso. Só queria comentar, gente, que o Lucas visivelmente apela, né? E por isso ganha, porque Javier Milei não tá páreo pra ninguém. Eu já falei. Uhum. Tem que ser hors concurso, o Milei. Tem que estar fora de concurso, fora de... É isso, Mauro. A gente já chegou aqui, o nosso órgão eleitoral já chegou a cogitar a cláusula Milei e a cláusula Trump de proibir aqui a presença deles, porque trazendo eles obviamente que é desleal. Mas quem vai decidir isso não é eu, nem você, nem Mauro, é sim Marco Fernandes, a quem eu agradeço muito, Marco, pela participação no episódio de hoje. Você sabe que a casa é sua. Mande notícias do Conselho Civil dos BRICS, estaremos esperando. E para quem vai seu voto, por favor? Bom, gente, eu concordo com o Mauro, acho que tudo que tem a ver com o Milei e a sua corja devia ser ao concurso, porque não dá para competir. Eu, sinceramente, eu acho que o Mark Rutte, porque esse tipo de atitude, essa subserviência infantil, né? Aliás, agora está declarada, ela está afetando o mundo inteiro, né? Ela é uma desgraça para a humanidade, é uma desgraça para o sul global. Então, assim, o tamanho do problema... eu acho que os Rodrigos vão levar dessa vez. Vejam só, então estreamos com vitória, Rodri. Representando a classe dos Rodrigos. Opa, olha ali o placar. Rapaz, hein? Tá atualizado, gente? Tem que botar 14 pra nós ali. Não, o 13 já alcançou. Hoje você empatou. Tá certo. Hoje você empatou. Vou pro trazer Durão. um Javier Milei na próxima, então, pra te ultrapassar. Cara, os correspondentes precisam correr, hein? Mauro Ramos, obrigado pela sua participação e vamos agitar aí esse placar dos correspondentes, camarada. Valeu demais, gente. Muito obrigado. Sempre um grande prazer. Muito que bem, Rodri. Parabéns pela vitória. E vamos dizer semana que vem você tá aqui com a gente, certo? Estaremos aqui novamente. Muito que bem, então, porque Rodrigo Durão continua no Haiti. Então, Rodrigo Chagas estará aqui na bancada com a gente. E diz pra gente quem é que faz e apresenta o Estrangeiro. Quem apresenta o Estrangeiro é Lucas Stanislau e Rodrigo Chagas. Você, Rodrigo Chagas. E a direção e produção é da Letícia Holanda, a edição e sonorização é do Fábio Balbini, na operação do Switcher tá o Guilherme Kobayashi e o Otávio Gabriel, a identidade visual é do Rafael Canoba, e aqui no Brasil de Fato a coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido e querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem. Até lá.